com muita honra, recebemos a professora Camila Dalvi. Bom dia, povo! Tudo bem? A professora Isamélia, junto com as outras professoras de língua portuguesa, me convidaram para falar com vocês um pouquinho sobre a questão da leitura e, consequentemente, da escrita, né? E como que a leitura tem algum impacto na minha vida, qual é o impacto que ela tem, qual é a minha relação com a leitura. Primeiro eu queria dizer o seguinte, assim, eu acho que é extremamente importante que a gente tenha esses momentos para falar sobre a leitura, sobre a importância dela, no sentido de incentivar aqueles que ainda não pegaram esse gostinho para a leitura para poder ir desenvolvendo isso. Eu não sei se vocês conseguem parar para pensar qual foi a primeira frase ou palavra que vocês conseguiram ler. Quando você aprendeu a ler, qual foi a primeira coisa que você se deu conta? Tipo, então é isso, estou lendo. Eu me lembro da minha. Eu estudei lá na roça, e lá na roça a gente estudava primeira, segunda, terceira e quarta série, todo mundo junto numa mesma sala, com uma única professora que fazia merenda, limpava a escola, ela era diretora, ela era tudo. Ela fazia tudo junto. Escola lá do Monte Alverne, do Alto Monte Alverne. Cadê o Eric? Oi, Eric, lá do Alto Monte Alverne. Então, um monte de gente aqui foi aluno dela, a professora Neuza. Deve ter sido aluno dela lá no Limoeiro. Ela foi minha primeira professora, foi ela que me ensinou a ler. E tenho muita gratidão, inclusive, a isso. A primeira frase que eu li era um cartaz de vacinação de cachorro que estava colado na escola. E a frase era: vacine agora o seu melhor amigo. E assim, a gente começando, B mais A, Bá, C mais A, K. E aí você vai formando as sílabas e aí, de repente eu falei, então aqui está escrito vacine agora o seu melhor amigo? Aí a professora disse, é isso. E essa foi a primeira frase que eu li. E daí pra frente eu nunca mais parei. Eu sei que tem muita gente, mas acho que tem uma galerinha ali que está conversando. Então, desde então, eu sempre tive um contato com os livros de muito afeto e de muita proximidade. A minha mãe sempre me incentivou muito a ler. A minha mãe estudou pouco, não terminou a 6ª série, né? Ela terminou só a 5ª. E teve que parar de estudar para trabalhar lá na roça. Mas ela sempre incentivou. Lá em casa a gente sempre teve uma caixinha de revistinha da Mônica que ficava no banheiro. Porque antigamente não existia smartphone, não sei se vocês sabem disso. A gente lia rótulo de shampoo, a gente lia o que tinha, bula de remédio, lia o que tinha. E aí sempre tinha uma revistinha de Turma da Mônica que ficava do lado do cesto de roupa no banheiro, que era para o nosso momento pessoal. Aquele momento íntimo, só seu, sabe? Que a gente ficava ali lendo Turma da Mônica. E isso também me incentivou muito na leitura. A minha mãe tinha mania de ler dicionário. Ela esquecia a palavra, o que ela significava, mas ela procurava de novo. E era um trabalho constante. E isso foi fundamental para que eu fosse ponhando esse gostinho pela leitura. Na minha infância, o acesso aos livros não era um negócio tão fácil. A gente não tinha dinheiro para ficar comprando livro. Eu não tinha tantos livros em casa. Eu tinha livros didáticos, sabe quando acaba o ciclo dele que a escola fala pode levar embora? Eu tinha esses livros. Eu lia os poemas que apareciam nesses livros. Então eu decorei poemas que apareciam lá porque era o que eu tinha. Então eu lia e lia de novo. Depois é que eu fui ter acesso a bibliotecas e aí ter acesso, por exemplo, à biblioteca daqui de João Lei, né? Porque eu fiz a 5ª série aqui no João Lei. E aí sim eu acessava a biblioteca daqui da escola. E na época tinha uma competição de quem lia mais livros. Ganhava, acho que era uma caixa de bombom, alguma coisa desse tipo. E a gente participava e eu e as minhas amigas a gente competia. E aí foi quando eu desenvolvi ainda mais o hábito de leitura. E não parei. Hoje eu ainda sou aluna, né? Eu estou fazendo o mestrado. E a leitura que eu tenho como bagagem foi fundamental para eu chegar nesse processo, para eu chegar onde eu estou agora. E ainda assim eu não paro de ler. Tem dias que eu tenho que ler 3 artigos um dia para apresentar o trabalho no dia seguinte. Porque junto com o estudo eu estou trabalhando. Então eu tenho que dar conta de um monte de coisa. O que a gente vai percebendo é que quanto mais a gente lê, mais a gente vai adquirindo a sagacidade do negócio. Você vai lendo mais rápido, por exemplo. Tem coisas que você não precisa ficar decodificando cada palavrinha. Você vai passando o olho e você está entendendo a mensagem que aquilo está passando. E é assim que vai funcionando à medida que você vai lendo mais.
Quanto mais a gente lê, mais repertório a gente vai ganhando. Não tem umas vezes que eu boto umas palavras no quadro e falo, professora, por que você escreveu essa palavra? E eu falo com vocês, é para vocês adquirirem repertório. Eu poderia escrever um sinônimo mais fácil, mas você nunca ia ouvir essa palavra se não fosse assim. Então, o processo de leitura, ele é fundamental para o processo de escrita. Você não vai conseguir escrever bem se você não ler. Você precisa ler para você conseguir entender as formas de escrever. E só tem um jeito de aprender, é fazendo. Quando eu estava no ensino médio, eu trabalhava e estudava. A vida inteira. E aí, eu estudava à noite no meu terceiro ano. O que eu fazia? Eu escrevia a redação em casa, uma redação por semana, pelo menos, e entregava para a professora de português para ela ler. Porque era nessa escrita que eu ia aprimorando. E ela falava, isso aqui está pobre, isso aqui está errado, melhora os argumentos. E aí, à medida que eu fui fazendo, quanto mais fazia, melhor ia ficando. Então, só tem um jeito de você aprender. O que eu gostaria muito é que vocês desenvolvessem com a leitura uma relação de intimidade. Por quê? Cara, livro é um negócio muito maneiro. Tem umas histórias que eu termino o livro e eu fico com depressão, porque eu queria outro final para aquele personagem. Por quê? Porque a gente entra na história. A gente vai imaginando outros fins. A gente vai imaginando outros enredos ali no meio. Então, tem um monte de livro que consegue fazer isso com a gente, fazer a gente se prender àquela história. E eu trouxe para vocês algumas dicas para quem ainda não tem muito hábito de leitura ou ainda não tem muita proximidade. Você não vai começar a ler seu primeiro livro para ler completo e pegar um livro de 500 páginas. Você não vai começar imediatamente com o Senhor dos Anéis. Não vai ser o primeiro livro que você vai ler. Não vai ser o Sapiens, apesar de ser um livro maravilhoso. Não vai ser esse o primeiro livro que você vai ler. Você pode começar com um livro menor. O Ibsen, por exemplo, que gosta de mundo dos animes, pode começar lendo um mangá, por exemplo. Né? Vai que você gosta de um mangá. Já leu? Então, aí, à medida que você vai lendo, você vai avançando para outros livros. A minha primeira dica é o seguinte: você começa com um livro que seja de uma série ou de um best-seller. Um best-seller é um livro que, tá no trend top do Twitter. Um livro que tá famosinho, que tá todo mundo lendo. Porque se um livro está sendo muito vendido, se está todo mundo lendo, o livro deve ser bom. Então começa por esse, que é mais clichê que seja, mas é um livro que vai conseguir de alguma maneira te cativar. Depois disso você vai lendo inspirações ou adaptações. Viu um filme e gostou? Procura o livro que inspirou o filme. O Menino do Pijama Listrado, você viu o filme? Pega o livro para ler. Nem é tão grande. Inclusive tem na biblioteca. Fica a dica aí. Você assistiu A Culpa é das Estrelas? Pega o livro. Você assistiu O Extraordinário? Pega o livro. Você vai conseguir ver detalhes que o filme não foi capaz de capturar. E você vai falar, velho, muito maneiro, muito melhor o livro do que o filme. Muito mais riqueza de detalhes. A minha terceira dica é, descubram o seu gênero. Nem todo mundo vai gostar de ler qualquer coisa. Tem gente que gosta de romance, tem gente que gosta de ficção, tem gente que gosta de poesia, tem gente que gosta de conto. Descobre o que você gosta. Não precisa achar que você vai gostar de ler todos ou de ler livros jornalísticos, que não vai ser assim. Depois, não insista se você não estiver gostando. Se aquele livro está muito ruim, troca, pega outro. Só não vale parar de ler. Se você não gostou, aquela história não está combinando com você, troca e pega outro. Gente, tem 1 milhão de livros. Aliás, muito mais que isso. E a minha quinta dica é, reserve um tempo diário para ler. A leitura é um hábito. Se você não pegar todos os dias 5 minutos da sua vida para ler, você não vai apanhando o gosto disso. A leitura não pode ser um castigo. Olha, você não me ajudou a limpar a casa, agora você vai ficar lá no seu quarto e vai ter que ler 10 páginas. Não é para ser castigo. É para ser um momento de lazer, um momento prazeroso para você. Então, se você vai adquirindo isso, você vai conseguindo lidar melhor com essas coisas. Você vai adquirindo um gosto pela leitura e vai ficando um negócio prazeroso para você. E aí você termina um livro, você quer saber se vai ter continuação, você quer pegar outro do mesmo autor. É um livro de romance, você está lá sofrendo junto com a pessoa. Tudo isso vai acontecendo. Inclusive, no livro você se sente o próprio personagem que vai matar o outro. Você consegue perseguir fantasmas.
Tem um monte de coisa que a nossa imaginação consegue alcançar através do livro, que sem ele não seria possível. Você entra na história, tem uns livros que eu tô falando sério, eu entro tanto na história que eu vou dormir e sonho com ele. Tem livro que aí vai narrando assim com detalhe, não sei quem cortou o dedo de não sei fora, de raiva. Tem um livro que eu não esqueço, ó, que é a pessoa mordeu o dedo da outra e arrancou um pedaço na mordida. De tanta raiva que a mulher tava da outra lá. Arrancou na mordida. Aí, velho, eu fui dormir pensando na cena. É isso que o livro faz com a gente. Faz a gente imaginar aquele cenário e parecer que a gente está ali no meio. Algumas séries também fazem isso com a gente. Por exemplo, eu fui assistir Breaking Bad. Parei. Parecia que era eu que estava produzindo metanfetamina. Parecia que a polícia estava passando perto da minha casa, me procurando. Eu falei, não tem condições, não dá. Porque é isso que a arte faz com a gente. Por isso a arte é tão importante. A arte da leitura, a arte da escrita, a arte da teledramaturgia. A arte, de modo geral, tem esse poder com a gente. E aí, agora tem uma confissão para vocês, né? Além dos meus trabalhos da faculdade, desses negócios todos que a gente tem que escrever o tempo todo, eu tenho mania de escrever. Eu escrevo sobre coisas que eu estou pensando, eu escrevo sobre coisas que vieram a partir da leitura de livro. Eu só escrevo porque escrevo. Não tem uma questão específica. Antes de eu ler um que eu escrevi, que eu separei para vocês, é tipo bem simples assim, o rolê. É só você parar e transforma em palavras o que você está pensando. Eu trouxe um texto para ler para vocês. Então, agora, eu sou uma pessoa assalariada, eu tenho muito mais condições de comprar livros. E uma boa parte do meu dinheiro vai comprando livros. Você às vezes não pode comprar livros hoje, mas alguns livros estão disponíveis gratuitamente em PDF, você pode ler pelo celular. E a gente tem uma biblioteca aqui que está super equipada. Então a ideia é que vocês também façam uso dessa biblioteca. Eu vou só ler um trechinho. Esse livro chama-se Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente. Tem um monte de texto aqui de sofrência, mas eu não vou ler um desses não, tá? É um assim, você me abandonou, não sei por quem. Você me trocou, não sei por quê. Agora eu fico pensando com quem você tá. Tem um monte de coisa assim também. Mas eu vou pegar um outro. Esse fala dos processos da escrita. Escrever é um processo solitário. Olho para mim mesmo com aspereza e tiro o que de pior há sobre a maneira como permito escrever. Nas relações afetivas ou amorosas, no cotidiano brusco e na queda fatal. Debruçar-se nos fatos, tarde da noite, virou rotina. Já não durmo como antes. Não sei se algum dia dormi. Não lembro da paz invadindo meus brônquios. Semana passada, outra crise de ansiedade deitou nos meus ombros. Choro copiosamente por pessoas que nem existem, porque eu as inventei no meu imaginário social. Escrever, ainda que sobre alguém, é o processo mais doloroso que existe. A cabeça pesa e flutua. Às vezes não tem força divina que te resgate, e você ainda acha que é salvação estraçalhar a goela, gritando para dentro uma solidão que é sua, mas faz os outros tentarem, e só tentarem te compreender. Escrever é o ato, no entanto, mais corajoso que existe. Você coloca uma arma contra a própria cabeça e às vezes dispara. A arma pode ser a sua própria desesperança nas coisas. A fé ruindo feito qualquer prédio antigo no centro da cidade. A saudade de alguém que nunca esteve, e mesmo assim você escreve, porque é o que te parece mais natural e inviolável. Afinal, ninguém colocaria todos os edemas nas folhas de papel como você. Olho para mim tentando não capturar os centímetros da sua pele que ficou no sofá. O fogo da solidão começa a arder, por fim, o peito. Contenho-me para não parecer desesperado ou ansioso. Falho na minha própria fuga de adulterar memórias, porque eu não consigo senti-las. Mas eu ainda sinto os olhos arderem, a respiração tremular, o oco do mundo me atravessando a nuca, a solidez. Que escrever é como despir a parte mais honesta e frágil de si próprio para os outros. Com a frieza de dois ursos, começam a interpretar o ser humano. Será que sou? Às vezes não tem força divina que me resgate. Então, para a gente pensar sobre a força que é escrever, e que não tem um padrão sobre isso.
Você pode escrever do seu jeito. Escrever em memes, escrever. E é através da leitura que você vai adquirindo esse hábito. Deixa eu agora só terminar para vocês com uma das minhas escrevivências. Isso aqui, pessoal, é coisa de quem está no ônibus, indo para outro trabalho, é coisa de quem perde sono na madrugada e vai escrever. E é uma coisa que eu indico para vocês. Ao invés de você ficar lá no Instagram, no Facebook vendo a vida dos outros, tenta, começa com uma frase que vira um parágrafo, que depois vira um texto. E esse eu escrevi sem ter uma razão específica. Bloco de notas é o nome do meu texto. Seu bloco de notas funciona como uma válvula de escape. É como conversar com Deus e com a sua consciência ao mesmo tempo. Aqui, ela se sente livre para escrever o que pensa ou simplesmente tomar nota para pensar depois. Ela escreve e escreve sem se importar com quem vai ler ou se alguém vai ler. Ela só bota para fora aquilo que assustou. Assim, relendo seu histórico, ela percebe quando seus sentimentos se repetem. Quando isso acontece, ela percebe que o ciclo ainda não fechou. Quando as emoções se contradizem, ela percebe que começou uma nova fase. Nem sempre são seus textos autorais. Às vezes é letra de música ou nome de remédio. De todo modo, o bloco de notas toma conhecimento em tempo real dos extremos das suas emoções. E muitas vezes é o próprio remédio. É por isso que o bloco de notas se mostra tão eficaz. É só... Obrigada. Não é nada com intenção de publicar, não é nada que tem que ter um rigor científico, literário. É simplesmente você tomar esse hábito de escrever. Então, acho que já teve aluno que já me viu lendo aqui pelo corredor. Cadê Ramon? Ramon um dia ficou me zoando nos stories lá. Acho que o Ramon saiu, deve ter ido no banheiro, né? Ficou me zoando nos stories que eu tava lá encostado lá na pilastra, sentada lendo. Aí ele, olha, parece cena de filme. Então sejam vocês os próximos atores e atrizes dos filmes que se sentam no corredor e ficam lendo. Aproveitem isso, usem a biblioteca da escola, comecem com livros menores, mas leiam o tempo todo, leiam. Ok, pessoal? Muito obrigada. A gente se encontra.